serve, tá? Porque eu tenho o Rodrigo que está comigo, eu tenho o Marco Antônio, eu tenho o Vanderlei, mas aí uma Thelma, sempre caminhando conosco. Está conosco o Paulo também, que está caminhando com a gente. Então, assim, a gente tem uma turma grande que tem caminhado conosco. Eu falo às vezes algumas coisas do Sérgio, porque eu sempre tenho essa mania de brincar com o Sérgio, né, Sérgio? Mas Deus tem levantado aqui homens e mulheres para servir aqui, vou votar nesse ministério. Você está feliz? Você tem expectativa no seu coração? Você sabe que para vencer os dias maus, nós temos que ter expectativa. A expectativa é a ferramenta precisa que nós temos para acordar de manhã cedo e dar um norte na nossa vida. Tem muitas pessoas que não têm expectativa, acordam de manhã já derrotadas. A derrota não pode fazer parte das nossas vidas. Independente da circunstância a qual nós estamos vivendo, nós sempre precisamos de andar com cabeça erguida. Nós não podemos andar de cabeça baixa. O homem e a mulher que anda de cabeça baixa andam com sentimento de derrota. E Deus não nos chamou para ter uma vida de derrota. Deus nos chamou para ter uma vida e uma vida em abundância. E uma vida abundância, ela caracteriza uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de alcançar coisas maiores. Por isso que eu sempre digo aqui que o empreendedor do Avodar, ele não pode acostumar, parar naquilo que está vivendo. A nossa caminhada é de crescimento, nós precisamos crescer, porque Deus quer crescer, e Deus quer usar a mim e a você para ser grande na face da vida. Então, quando você olhar para você, você não pode se ver pequeno, você tem que ver de forma diferente, como um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Aí você olha para você e responde com o seu coração: ah, mas você não me conhece as minhas dificuldades. Mas Deus conhece você. Deus sabe que se você abrir seu coração, Ele vai se lançar nele e através dele vai fazer algo grande. Vai colocar você no destaque. E para que nós possamos ter essa visão, ter essas características, nós precisamos de ter uma visão no coração, de sabermos o que nós queremos, aonde nós iremos chegar. Tem muitas pessoas que estão perdidas, não sabem para onde ir, não sabem o que querem, não sabem nem o que vai fazer. Mas nós aqui do Avodar, nós temos que ter essa característica, ter uma visão plena no nosso coração. Porque a visão é o poder de Deus. A visão, a essência de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de visão. O nosso Deus, Ele é o autor da visão. Tudo que Deus fez nos céus e na terra foi através de uma visão. Em João 1 diz que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito existe. Então todas as coisas, quando Deus criou, Ele criou com uma visão. Para que Deus criou todas as coisas? Para cumprir lá em Gênesis 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus criou todas as coisas. A visão de Deus é criar todas as coisas para o homem. Por que para o homem? Porque Deus ele é Espírito. E Deus ele queria habitar na terra. E para que Deus possa habitar na terra, a terra tem que ser perfeita. E para que Deus possa mover na terra, o Espírito ele não tem poder de mover na terra. Ele tem que ter um corpo, tem que ser legal. Então Deus ele cria o homem, ele forma o homem, ele forma a mim e a você. Eu e você somos a visão de Deus, a melhor visão que Deus tem. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus ele olhou para mim, para você, para sua vou andar na terra. Aonde que eu vou, Deus vai. Aonde que você vai, Deus vai. Então o nosso Deus ele é o autor da visão. Então eu e você somos uma visão de Deus. E se nós somos uma visão de Deus, nós temos que funcionar em Deus, para que Deus possa cumprir o propósito dele. Você está comigo nessa noite? E se nós olharmos para as coisas, tentarmos para as coisas naturais, tudo que há na terra existe uma visão. Uma mudança política tem que ter uma visão. Uma mudança na geografia tem que ter uma visão para fazer aquela mudança. Então a nossa vida, para ser transformada também na face da terra, ela precisa ter uma visão. Então sem visão, nós não chegamos
Se você vem numa abordagem que você quer melhorar a sua visão, sim ou não? Você quer aprender algo da parte. Eu creio que você não quer nem aprender coisas naturais, porque coisas naturais você vai no Pai do Google, vai lá no Sebrae, faz uma faculdade, algumas outras coisas, e você aprende as coisas naturais. Mas eu creio que você quer desenvolver as coisas naturais de Deus na parte espiritual. Porque é muito natural nós trabalharmos, às vezes nós somos bons empreendedores, bons empresários, bons profissionais, mas nós não prosperamos, nós não avançamos. Nós trabalhamos, nós sabemos, o nosso espírito dentro de nós sabe que nós somos bons, nós sabemos trabalhar, mas quando nós fazemos acontecer, as coisas não acontecem. Aí nós entendemos que nós precisamos de algo maior, que é uma visão espiritual. Que é quando nós fazemos a nossa parte e Deus, Ele corrobora para fazer a parte. Quando você vê um empresário, o que acontece nesse dia? Tudo que ele faz dá certo. Você vê uma função na vida dele, como na vida de José que nós pregamos. José era um homem, ele era um empreendedor desse jeito. Ele fazia e Deus respondia. Ele fazia e Deus operava. Ele tocava e a riqueza acontecia. Por causa da unção, da visão que Deus trouxe no coração dele. Então a visão, ela norteia aonde nós podemos chegar. A visão, ela mostra como as organizações dos dias atuais, elas são manifestas. Se você não tem uma boa visão para aquilo que você faz, você também não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ter um negócio telegâmico. Você não sabe o que vai fazer, você não sabe o que quer fazer. Então a nossa organização sem uma visão, ela se torna fraca. Por isso que nesse tempo de crise, nós temos visto muitas organizações, muitas empresas falindo, passando por dificuldades. E eu não estou isento dessa classe. As coisas realmente são apertadas. E se nós não atentarmos para uma visão bem trabalhada, nós não conseguimos avançar. Quando nós olhamos para um exemplo, a Apple, qual que é a visão da Apple? Levar, né, a tecnologia da informática a todo mundo. Essa é a visão da Apple. Essa é a visão específica dela, levar a tecnologia de informação para todo mundo. É fácil? Não. Mas essa visão é a inspiração, essa visão norteia tudo aquilo que eles fazem. E nós, como empreendedores, nós precisamos ter essa visão. Nós precisamos saber para onde nós iremos, o que nós iremos fazer, aonde nós iremos chegar. Porque você não pode trabalhar só por causa do dinheiro. Se você trabalha só por causa do dinheiro, qualquer crise, qualquer movimento ambiental da política afeta seu negócio. Você gosta de uma estrutura de saber. Por exemplo, a visão da igreja. Qual que é a visão da igreja ali na CETEC? Repete comigo. Edificar a igreja através das células que tem o propósito de evangelizar, gerar comunhão, crescimento espiritual e multiplicação, tornando cada crente ministro e cada casa uma extensão da igreja. Isso é visão. Então, se você não tiver uma visão pelaquilo que você faz no seu negócio, você vai ficar perdido. Eu estava conversando aqui, antes de começar o culto, com dois empresários, dois empreendedores. E eu pude nortear o coração deles, a visão que eles já têm. Já abriu pão, de fazer isso, fazer aquilo. E se nós não tivermos essa motivação e visão, os nossos negócios param. Nós não podemos parar naquilo que nós estamos fazendo. Porque a visão, ela tem essa capacidade de marcar a nossa vida. Quando você abre qualquer sistema de tecnologia, a ele aparece. Quer dizer, eles marcam, é marcado na vida das pessoas a tecnologia. Então a visão, nós temos que abrir o coração para que ela possa marcar em nós. Que nós possamos desenvolver essa marca poderosa, para que essa marca poderosa no nosso coração possa nos dar a capacidade de alcançarmos coisas maiores no futuro. Porque se você, independente daquilo que você faz, se você não estabeleceu uma visão exata, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, você não vai conseguir enxergar o futuro.
A visão é nada mais, nada menos do que isso. É te dar a capacidade de você se enxergar daqui 2 anos, daqui 5 anos. Eu até falo para você que você não precisa fazer projetos tão longos, 20 anos. Porque hoje as grandes organizações elas trabalham assim. Esse projeto para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas nós sabemos que Deus tem urgência em fazer algo na nossa vida. Então o nosso tempo é curto. Não precisamos projetar tanto tempo. Nós só precisamos de nos preparar mais rápido, de ter o coração acessível para que a visão daquilo que Deus quer fazer alcance a nossa vida. Porque a visão, querido, ela é como um alimento. Ela nos dá a capacidade de reviver. Se você está abatido nesses tempos, se você pegar a visão que Deus tem colocado no seu coração e começar a enxergar de forma ampla, ela vai trazer vida sobre você. Porque a visão ela tem essa capacidade de renovar as nossas forças, de nos fortalecer, de desenvolver capacidade de nós enxergarmos possibilidades. Porque o grande desafio dos dias atuais é você encontrar possibilidades no mercado. No mercado de combustível, mercado que você abre seu negócio de manhã cedo e trabalha o dia inteiro, você vai fechar o seu caixa, você vê que não faturou o suficiente. Você se projeta nos gastos pessoais, nos gastos da organização, e você vê que não vai dar. Então é um desafio. Mas quando nós nos alimentamos da visão, daquilo que nós fazemos, aí você me pergunta, mas Tolentino, será o que eu estou fazendo é a visão de Deus? Claro que é a visão de Deus. Se Deus colocou no seu espírito, no seu coração, se você tem trabalhado, se você tem desenvolvido, se você tem se alimentado, se você está buscando um caminhar correto diante de Deus, é a vontade de Deus aquilo que você faz. Talvez precise de uma melhora, talvez precise de uma visão mais aguçada, talvez precise de uma visão trabalhada, retrabalhada a visão, mas é a vontade de Deus. Porque se você está na vontade de Deus, ainda que a visão não é o propósito de Deus na sua vida, Deus tem a capacidade de mudar o curso da visão e implementar outra visão. O importante é você abrir o coração para que a visão possa desenvolver através da sua vida. E uma das grandes ferramentas que nós temos para que a visão, aquilo que nós temos no coração, aquilo que nós temos definido, possa acontecer, é ter comunhão com o Espírito de Deus. É você ter comunhão com Deus. É você buscar a Deus. Porque o Espírito de Deus, ele atrai a visão de Deus. A Bíblia diz que, Paulo diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós. Quer dizer, ele clama por nós. Você, quando entregou a sua vida a Jesus, a Cristo, o Espírito de Deus, ele passou a habitar dentro de você. E se ele passou a habitar dentro de você, a voz de Deus está dentro de você. Então, mesmo que você não tenha uma consciência aplacável daquilo que está acontecendo, mas dentro de você está acontecendo alguma coisa. Quando você abre o teu coração e começa a buscar em Deus, o Espírito de Deus, ele começa a trabalhar, ele começa a mover em Deus, para buscar aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Quer dizer, quando você busca a Deus, busca o Espírito de Deus, aí vem o direcionamento, vem a paz, vem a alegria, vem a convicção inabalável que vai dar certo. Você pode olhar até as circunstâncias, não tem jeito, mas você tem uma convicção interna, uma voz no seu interior que diz, vai dar certo. Essa é a voz do Espírito. Então o empreendedor nos dias atuais, ele precisa de ter uma comunhão com Deus. Não tem como o empreendedor ter uma vida de sucesso, uma vida de vitória. Porque vitória não é só carro e casa, não é só dinheiro. Vitória é um estilo de vida. É você ter vitória em todas as áreas da sua vida, tanto na área material, nos bens, aquilo que você conquista, mas também na parte espiritual. Porque o empreendedor, na visão de Deus, ele tem paz, ele tem alegria, ele não tem depressão, ele não tem ataque cardíaco, o coração vai pular fora da garganta. Quando nós temos a visão em Deus, todas as coisas contribuem para a nossa vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus tinha uma visão de alcançar todo mundo. Porque o homem perdeu a comunhão com Deus, mas Jesus veio para trazer novamente a comunhão. Então a visão de Jesus era agregar novamente todas as pessoas
pessoas a Deus. Como é que Jesus fez isso? Ele foi falando para as pessoas mais distantes. E aquelas pessoas mais distantes, elas foram progressivamente falando também para outras pessoas. E essa visão chegou até nós nos dias atuais. Olha para você ver o que é uma visão. Quando você estabelece uma visão, ela começa a concluir. É fácil estabelecer uma visão? Não. Precisa trabalhar? Precisa. Mas você começa a gerar dentro de você em primeiro lugar. Você estabelece dentro dos olhos do seu coração, você começa a enxergar. Você já viu um empreendedor cheio de Deus? Ele passa em qualquer lugar. Ele investe, ele não para. Ele levanta a cabeça e vê aonde tem dificuldade para ele ter oportunidade. Porque a vida dele está linkada em Deus, está sendo ali como uma fonte. Você já viu quando você está internado no hospital, você está recebendo soro? Você está linkado ali, ó. A vida está entrando em você. O empreendedor em Deus não é diferente, está ligado em Deus, está tomado de Deus. Então Deus é como um rio, alimenta ele. E se ele tem o alimento de Deus, ele não tem medo. Ele não é limitado. Ele enxerga além daquilo que as pessoas enxergam. Você está comigo nessa noite? E uma das coisas interessantes que parece cumprir a visão da nossa vida, nós precisamos estabelecer alguns pontos importantes. Primeira coisa que nós precisamos saber é aonde nós queremos chegar. Aonde você quer chegar com aquilo que você faz? Aonde você quer estabelecer? Quem que você quer alcançar? Se é o estado de Minas, se é Belo Horizonte, se é Contagem, se é Minas Gerais, se é o Brasil, se é o exterior. Você precisa saber aonde você quer chegar. Você tem que dimensionar aquilo que você tem. Tem pessoas que se vê menor que o bichinho de Jacó. Mas eu quero dizer para vocês que vocês é filho de Deus. E se vocês é filho de Deus, vocês têm a promessa de Deus na vida de vocês. Jesus, quando ele trouxe novamente o homem a Deus, ele falou assim: Pai, está consumado. Tudo que eles precisam, eu já fiz. Está no meio espiritual. Por isso é que nós precisamos alimentar de Deus. Nós alimentamos as coisas espirituais, nós discernimos as coisas naturais. Nós temos essa capacidade. Nós não vamos entrar em qualquer coisa. Nós não vamos colocar a nossa mão em qualquer lugar. Porque nós temos a unção de Deus, a visão de Deus. E a segunda coisa, nós precisamos de ter clareza. Nós precisamos de definição daquilo que nós queremos fazer. Você tem que enxergar o seu negócio. Você tem que saber aquilo que você está fazendo. Qual é seu público? Como que você trabalha? Você tem que enxergar, está na sua mão. Qual é a definição daquilo que você tem? A terceira coisa é como você vai trabalhar a visão. Hoje uma das coisas que pega é como você vai colocar o que você faz no mercado. É um desafio, porque a concorrência hoje é muito grande. Tudo que você faz, milhares de pessoas fazem. Mas o mais importante é como você vai trabalhar essa visão, como você vai alcançar aquilo que você quer alcançar. Você precisa se trabalhar. E uma das coisas que a gente tem observado é o relacionamento. Um bom relacionamento faz você entrar em porta. Um mau relacionamento faz fechar portas. Então o empreendedor do Abordagem tem que ter um bom relacionamento. Começarmos por nós aqui dentro, por nós mesmos. Por isso que a visão do Abordagem é uma abençoar o outro. É uma rede. Eu vou lá no restaurante de João Batista, e João Batista vai lá na minha empresa. Eu vou lá e preciso do serviço do Marcos, e o Marcos também precisa do nosso serviço. E assim, sucessivamente. Quando nós entendermos isso, nós montaremos uma rede empreendedora forte. Nós temos empresários aqui no ramo de contabilidade, temos empresas, nós temos lanternagem de pintura, lanternagem de pintura, nós temos eventos para casamento, nós temos quem quer ficar bonito assim forte lá no Ideu. Quer dizer, são vários segmentos. Se você quiser consertar sua moto lá no Rodrigo, se você quiser instalar uma internet na região ali de Milité, Sazeiro, temos o Adriano.
Se você quiser usar um táxi, agora levanta a mão aí. É Uber, né? Ah, tem informatizado. Se você precisar dar uma lanternagem em Sarzeiro, temos ali o Célio. Daqui a um tempo você vai comprar um produto natural, né? Uma couve-flor, lá na agricultura do nosso querido empreendedor ali que está caminhando com a gente aqui. Então a visão nossa é isso. É uma rede de empreendedores que vai estar abençoando a vida do outro. Abra tua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18. Provérbios 29, 18. A Bíblia diz que sem visão o povo corrompe. Quer dizer, se não há uma revelação, se não há algo definido, o povo corrompe. Deus está falando isso. Por quê? Nos tempos da antiga aliança, alguns tempos, a palavra de Deus era rara. Quando nós olhamos para o tempo de Davi, a palavra era rara. Então, quando Deus levantou o profeta Samuel, ele começou a falar com o povo. Então, quando não tinha visão, o povo se corrompia. Nos tempos de Asa, do rei Asa, não havia sacerdotes. E se não havia sacerdotes, não havia visão de Deus no povo. Então, o povo se corrompia. Quando o povo foi para a Babilônia, lá em Lamentações 2 fala que a palavra de Deus ela ficou escassa, não tinha visão para o povo. Então o povo automaticamente se corrompia. Nos tempos de Jesus também não foi diferente. Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu uma multidão de homens abatidos. E ele disse: olha, são ovelhas sem os seus pastores. Quer dizer, se não tem visão, o povo corrompe. É como nós temos o nosso negócio. Se nós não tivermos visão daquilo que nós estamos fazendo, é corrompido. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, se nós não tivermos uma visão clara para as nossas organizações, daquilo que nós fazemos, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas uma coisa mais interessante que nós enxergamos aqui na Bíblia é quando Deus falava com o povo, quando Deus dava direção para o povo, quando Deus trazia direcionamentos, o povo prosperava, o povo crescia, o povo prosperava, o povo construía suas casas, o povo edificava a vontade de Deus. Então o empreendedor do Abodá é uma das coisas que nós temos trabalhado, é colocar Deus como nosso sócio, colocar Deus dentro da sua empresa, colocar Deus no seu dia a dia, colocar Deus nas suas tomadas de decisões. Porque se nós não aplicarmos a visão de Deus naquilo que nós iremos fazer, nós trabalharemos naturalmente, apesar de que existem tomadas de decisões que são naturais, são dia a dia. Você organizar, você dar um comando, você liberar uma palavra, você comprar, pagar, são coisas naturais. Deus não vai fazer isso para você. Mas eu estou falando daquilo que é minucioso. Algumas decisões que o nosso coração não é norteado, você fica amarrado, você não sabe qual a direção que você vai, você não sabe qual a resposta que você dá. Você tem algo bom na mão, mas você tem que tomar decisões que algumas decisões podem te levar à bancarrota. Essas decisões que eu estou falando, é você buscar essa visão em Deus. É você ter Deus como seu conselheiro, porque o Espírito de Deus, ele nos dá essa capacidade de ser conselheiro, de ser amigo, de ser professor, de nos ensinar, de nos capacitar, de colocar paz no nosso coração para nós tomarmos algumas decisões. Então existem algumas decisões que nós precisamos de ter Deus como gestor, Deus como dono da resposta. Por isso que o empreendedor do Abodá tem que buscar Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que crescer na palavra. Você não pode simplesmente ficar aqui nas segundas-feiras. Você tem que crescer em Deus. Você tem que conhecer quem é você em Deus, quem você tem em Deus, qual os benefícios que Jesus fez na cruz do Calvário em prol da sua vida.
Às vezes nós trabalhamos tanto para buscar, sendo que Deus já fez tudo que nós precisamos. Então nós temos de conhecer essas verdades para nós aplicarmos na nossa vida. Eu não quero empreendedor do algodar religioso. Eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabendo em Deus aquilo que espera vocês, crescendo em Deus. Porque se nós temos a visão de Deus, nós vamos avançar, nós vamos prosperar. Lá em Gênesis 1:31, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom. Então tudo que Deus fez era muito bom. Então a visão de Deus era criar um céu aqui na terra. Tem gente que quer morrer. Quer morrer. Nós podemos ter a vida de Deus aqui na terra. A Bíblia diz em João 10, versículo B, que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Você pode desfrutar uma vida de abundância, desfrutando uma visão de Deus, cumprindo o propósito de Deus através da sua vida. Aleluia, você pode dar glória a Deus? Então, ao criar todas as coisas, preste atenção, Deus ele colocou o seu próprio valor na sua criação. Quando Deus criou o homem, ele pegou o seu próprio valor e colocou no homem. Por isso é que nós precisamos de valorizar aquilo que nós fazemos. Por isso é que você não pode tratar daquilo que você faz de qualquer maneira, com irresponsabilidade. As organizações que são mais administradas hoje, elas fazem. Você precisa de ter essa visão de organizar, de tratar com mais coerência, de ter uma visão de crescimento moderado naquilo que você enxerga. Não fazer de qualquer forma. Porque Deus pegou o seu próprio valor e aplicou na minha vida e na sua vida. Quando Deus criou todas as coisas e é perfeita, Ele não colocou num quadro. Não. Ele aplicou o valor para que eu e você pudéssemos desfrutar. Por isso é que Jesus diz: vida e vida abundante. Nós precisamos de ter uma visão de Deus para que a escassez saia, para que o medo saia, para que a preocupação saia, para que a ansiedade saia, para que nós possamos ser livres. Porque o empreendedor livre, ele prospera, ele tem a capacidade de avançar, ele tem a capacidade de enxergar as possibilidades. Agora, o empreendedor alienado com as coisas do mundo, sem uma visão de Deus, ele fica doido. Ele é como um cachorro que caiu numa mudança e não sabe para onde vai, não sabe o que vai fazer. Ele não dorme, ele toma leite soltando a noite inteira, ele vive igual um zumbi, carregado. Por quê? Porque não tem a visão de Deus. Se não tem a visão em Deus, não tem a paz de Deus. Jesus disse: deixe-vos a minha paz vos a dou, não como o mundo a dá. Quer dizer, existe uma paz diferente. Malaquias diz que eis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Então, quando você busca em Deus uma visão aguçada naquilo que você faz, certamente todas as coisas vão corroborar para que você possa crescer, para que você possa avançar. O Salmo 90 diz que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo diz que nós seremos indesculpáveis em Romanos se nós não atribuirmos esse atributo poderoso de Deus, se nós não valorizarmos esse atributo poderoso de Deus, da criação de Deus. Nós temos que valorizar aquilo que Deus criou para nós. A sua empresa é um projeto de Deus. A sua casa é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. A sua esposa é um projeto. Você tem que permanecer fiel. Você tem que trabalhar para que possa cumprir através da sua vida a visão de Deus. Sabe, querido, quando eu olho para vocês aqui, eu vejo um alvo de Deus. Você é um alvo de Deus. Tem como você ver? Não tem como você negligenciar a visão de Deus na sua vida. Você precisa de abrir seu coração. Assim como Tiago 4,8 fala: achegai-vos a mim, que eu chegarei a vós. Chega ao Senhor, aproxima do Senhor, que o Senhor vai aproximar de você.
e vai começar a nortear o propósito da visão que tem estabelecido no seu coração. Quantos empresários, empreendedores que chegam aqui derrotados, e Deus abre o coração dele, Deus muda a mente. Paulo diz que nós temos que ter uma mente renovada, uma mente em Deus, lavada pela palavra. Só assim nós iremos entender o propósito que Deus tem para fazer a nossa vida. Paulo diz que ele ora para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos não atentar para as coisas naturais, mas sim para as coisas espirituais, para sim para as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. E eu quero dizer para você que você não pode estar estagnado, parado, olhando para aquilo que você está vendo. Nós precisamos de caminhar para aquilo que nós enxergamos. É como fala lá em Hebreus 11:1, que a fé ela torna real para a nossa alma o mundo espiritual. Está comigo? A fé tem essa capacidade. Então Paulo ele ora para que nós possamos, para que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós não possamos nos atentar para as coisas naturais, porque se você for ver as coisas naturais, o que está acontecendo ao seu redor, você para. Você não tem dinheiro no banco, cartão de crédito estourado, às vezes um cheque para cobrir, uma conta atrasada, são tantas coisas. O empreendedor, ele vive nisso. Mas se nós focarmos o nosso coração nisso, nós entramos no limite. Mas nós temos que atentar nas coisas espirituais, para aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. Aquilo que Deus pode fazer é você manifestar em fé, é você crer que Deus ele vai operar, é você crer que Deus ele vai te fortalecer, que Deus vai te dar habilidade, que Deus vai levantar pessoas, que Deus vai abrir portas, que Deus vai te dar relacionamentos, que Deus vai te dar ideia. É você crer naquilo que você não enxerga. Aleluia. Pode dar glória a Deus. Eu sempre gosto de usar os 12 espias. Eu acho muito interessante. Quando eles foram espiar a terra de Canaã, 12 espias, 10 deram um relatório negativo, 10 viu o mundo, viu as dificuldades, viu os limites, mas 2 não atentou para as coisas naturais, 2 atentou para as coisas espirituais, para aquilo que Deus havia dito. Se Deus falou para a sua vida, vai acontecer, meu irmão. Se Deus liberou no seu coração uma direção, uma palavra, vai acontecer. Aqueles 2 espias sabiam que Deus era poderoso. Ele conhecia quem era Moisés. Eles conheciam como Deus havia trabalhado com Moisés. Existia uma promessa da parte de Deus na vida deles. Lá em Êxodo 3:8 fala: fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel. Quer dizer, existia uma promessa na vida deles. E eles não atentaram para as coisas naturais. O que é que lá tinha? Gigante. O que é gigante na nossa vida? Qual é o gigante da sua vida? O que é limite para você? O que é bem desprendido nos dias atuais? Se você olhar ao seu redor, a primeira coisa que você não pode ter é uma visão míope, como desce dele. Você não pode enxergar só onde os seus pés tocam. Você tem que enxergar além, um pouco a mais, como os 2 espiam, sabendo que existe uma promessa sobre a sua vida. A Bíblia diz que Jesus ele conquistou todas as coisas. Se nós olharmos a palavra todas ou tudo, no hebraico quer dizer, tudo é tudo. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa, Jesus conquistou. Agora nós precisamos gerar isso nos olhos da fé. Então nós precisamos buscar uma visão aguçada da parte de Deus para as nossas organizações, para aquilo que você faz. Você tem que colocar Deus no sol. Às vezes você coloca um homem, às vezes você coloca uma pessoa que você nem confia nela. Mas quando você atenta para as coisas de Deus, você fecha o coração. Você não crê o suficiente. O que é você crer? É você fazer, é você aguardar, é você saber que vai acontecer, é você enxergar aquilo que você não vê. Isso é crer. Isso é fé. Porque você pagar uma duplicata com dinheiro no bolso é fácil. Agora você pagar uma duplicata pela fé, sabendo que vai acontecer, que Deus vai fazer,
Eu vivi uma situação dessa, eu gosto até de contar. Eu lembro que quando eu estava vivendo uma diversidade, eu tinha muitos protestos. Eu tinha uma empresa que eu comprava dela alto-falantes, Travox, na época era uma empresa grande, eram poucas empresas que tinham. E eu havia negociado um lote de duplicata com eles, eu não havia conseguido pagar. Aí gerou uma duplicata só e gerou um protesto. Eu não consegui pagar a duplicata, fui para o cartório. E me recordo que eu precisava de pagar aquela do cartório. E eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha conhecido Jesus, eu estava começando a caminhar com Jesus. E eu lembro que eu falei a oração: Jesus, se o Senhor é verdade mesmo, vai me dar conta de pagar essa duplicata. Era R$ 1.450. Dinheirão. E me recordo que entrou um cliente lá na minha loja, acessório, cara, cabeça levantada, assim, meio soberbo, com a BMW, faz um orçamento aqui para mim. Fui lá, peguei os papéis, fiz um orçamento, 1.550. Colocar uma caixa de som na traseira, colocar um carrossel na traseira do carro. Aí ele virou para mim e falou: vou te pagar os 1.450 à vista e sem choro. Você vai dar, esse Jesus é funciona. Esse Jesus é real. Eu fui lá, fiz o serviço dele rapidinho, ele me pagou os 1.450, eu fui lá e paguei o cartório. Quer dizer, é você desenvolver a fé, é você começar a crer no sobrenatural de Deus, é você começar a fazer e saber que Deus ele vai te dar a resposta. Estou falando que você vai ser irresponsável, é você ter uma consciência daquilo que é Deus na sua vida, daquilo que Deus pode te proporcionar, daquilo que Deus pode respaldar naquilo que você fala. Tem muitas pessoas que a palavra que está na boca dele não tem nada a ver com Deus. Deus não tem compromisso. Mas quando você coloca a palavra de Deus no seu coração, quando sai de dentro, Deus vai abrir. Os céus abrem, portas abrem. Porque Deus ele tem compromisso com aquelas pessoas que têm compromisso. Eu gosto muito de olhar para a vida de Davi. Davi ele era um menor. Resumindo, Davi não era nada. Mas Deus trouxe uma visão no coração de Davi. E Davi foi lá matar Golias. E Golias representava muitas adversidades. Mas Davi, a primeira coisa que ele observou: o que eu vou ganhar? Com essa visão, onde eu vou chegar? E essa visão de matar Golias ia dar a ele alguns benefícios. Isso a visão faz conosco. Quando nós começamos a cumprir a visão, ela começa a trabalhar pelas nossas vidas. As coisas começam a acontecer. Davi ele saiu do curral e chegou no reinado. Por quê? Porque existia uma visão e ele trabalhou para aquela visão. Ele enxergou os benefícios que aquela visão ia trazer para ele. Você precisa enxergar o seu negócio como um benefício para o seu trabalho. Não só por trabalhar, mas como edificar uma visão diferente. A visão da igreja, que é edificar a igreja em célula, é uma coisa maior. Você está me entendendo essa noite? O que Deus quer falar com você? O que Deus quer falar para você sair dessa visão míope. Você parar de enxergar só como galinha, só aonde você está ciscando. Que você possa enxergar coisas maiores, que você possa adaptar a visão de Deus naquilo que você faz e avançar. Se você está abatido, existe a vida de Deus para te levantar. O propósito de Deus é que você se levante, é que você tenha alegria, é que você tenha vida. Deus ele não te criou para ser derrotado, para ser um nada. Deus te criou para ser um vencedor. E você já é um vencedor, porque Jesus já colocou você nessa posição de vitória, posição de rei, administrador. Aleluia. Essa unção já foi liberada sobre a tua vida. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Aleluia. A vida de Josué também não foi diferente. Deus queria fazer algo através da vida de Josué. E Deus falou com Josué: Josué, considera a minha palavra que eu estou falando com você, porque se você fizer nessa visão, você vai conquistar, você vai avançar. Jesus falou em Lucas 10, 19: eis que te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. O diabo não é o seu adversário para impedir você avançar no seu negócio. Ele pode até levantar, ele pode até querer investir, mas Jesus diz que ele te deu autoridade. Jesus colocou uma visão no seu coração. Ei, preste atenção, eu te dou autoridade. A visão que eu tenho para você é que você vai pisar na cabeça do inimigo e nada, 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 absolutamente nada vai te causar dano. E às vezes o maior inimigo das nossas vidas é a falta de visão. Não é o diabo, às vezes somos nós mesmos, de não ter a capacidade de abrir o coração, de não ter a capacidade de reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de pessoas. Às vezes, querido, nós vamos voltar lá atrás. Às vezes nós precisamos de ser trabalhados. Às vezes nós precisamos de encontrar a nossa origem. Tem muito empreendedor suficiente, arrogante. Eu era assim. Chegar ao ponto de achar que não precisa das pessoas. E nós precisamos de reconhecer que nós precisamos das pessoas. Que nós temos que ter uma vida de amor. Amar o nosso semelhante, respeitar o nosso semelhante. Só assim Deus vai nos promover. Só assim Deus vai deixar cumprir a visão que está dentro de nós. Aleluia. Então Deus, Jesus, Ele nos deu autoridade. Jesus falou assim: olha, eu estou colocando autoridade, eu estou colocando a visão no seu coração e nada vai parar você. Nem crise, nem falta de dinheiro. O empreendedor não precisa de dinheiro. O empreendedor precisa de fé, ele precisa de uma visão no coração. Porque se ele trabalhar, o dinheiro chega. Se ele implementar, o dinheiro chega. Se ele tem uma visão, ele vai ter credibilidade. E a credibilidade é a moeda do futuro. Se você tem credibilidade, você não precisa de dinheiro. Você só tem que fazer, só de crer naquilo que você faz. É você levantar a sua cabeça, se fortalecer, reconhecer o seu valor, reconhecer o valor daquilo que você faz, não trabalhar como um time, porque os times não vão herdar, os times vão ficar para trás. É você enxergar o seu negócio com competitividade no mercado, que você vai ser melhor, que você vai crescer, que você vai avançar. Aleluia. Eu sempre gosto de dizer que nós não podemos ter medo do nosso futuro. Tem pessoas que estão preocupadas com o futuro. O que vai ser amanhã? Sabe o que vai ser amanhã? É a visão que você tem hoje. Aí vai ser amanhã. Se você não tem nenhuma visão hoje, amanhã você não vai ser nada. Agora, o mais interessante, Deus já esteve lá no seu futuro. Deus conhece o seu futuro. E Ele traz o seu futuro para o presente. E o presente está dentro de você, porque Ele está dentro de você. Então, o seu futuro é aquilo que você quer ser hoje. Se você quer ser no futuro um homem de sucesso, Deus vai trazer o sucesso. Se o seu futuro quer ser um homem grande, grande empreendedor, com coisas grandes, Deus vai trazer o futuro do seu presente. Agora, se você quer ser pequeno, medíocre, Deus vai trazer o que você quer ser. Está comigo? Está me entendendo essa noite? Aleluia. Então Deus, Ele pega aquilo que está dentro de você e diz: já deu certo. Você vai avançar. Você vai crescer. Você vai ser melhor. Você vai se destacar. Mas Deus precisa de você. Deus conta com você. Ele investe em você. Se você não abrir espaço, não deixar, Deus não tem como fazer nada. Deus só está dizendo para você: é só 10% que eu quero. Abre o coração 10% com alegria, que 90% eu vou fazer. 90% eu vou operar. Eu vou agir. Aleluia. E quando você tem essa convicção no coração, querido, você começa a rir na circunstância difícil. Você começa a dar gargalhada na escassez. Porque você tem algo dentro de você que gera graça, que gera reconhecimento e saber que Deus vai fazer, que Deus vai operar, que Deus vai te dar estratégia, e Ele vai te fortalecer. É uma vida de vitória. É isso que Jesus diz.
Eu vim para que tenham vida e vida. Aleluia. Então a visão, se nós mantermos firme nela, ela vai nos dar força para a gente perseverar, para passar esse tempo mal, para sobressair as dificuldades. Ela vai nos dar a capacidade de nós nos tornarmos melhores. Ela vai dar-nos capacidade de tornarmos santos diante de Deus. Um marido santo, um empresário santo, um parceiro de Deus. Quando qualquer circunstância se levantar, Deus vai olhar, opa, peraí, isso aí não. Marco Antônio não. Toca nele não, estou aliança com Marco Antônio. Eu vou trabalhar para cumprir a vida. Quando o Rodrigo se levantar, o diabo tentar, não, Rodrigo não. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas o Rodrigo não vai ser atingido. Eu estou aliança com ele. Ele está na minha visão. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Vamos encerrando aqui. Eu tenho muita coisa para falar para você, mas eu quero destacar 3 motivos que você pode ser movido. O primeiro, você pode ser movido na visão por sobrevivência. Tem muita pessoa que quer viver da maneira que está bom demais. Tem um negocinho dele ali, a visão dele é curta mesmo, não quer chegar a lugar nenhum, está comendo, está bebendo, está bom demais. Mas não quer dizer que você vai para o futuro. Talvez você esteja só no presente, mas ao mesmo tempo. Tem pessoas que é movido pela visão de recompensa. Faz de qualquer jeito, qualquer preço. Não tem limitações. Quer ser recompensado. Você já conhece esse tipo de empreendedor? Cara que vive por recompensa. Não tem padrões. Passa por cima, engana. O negócio dele é ter recompensa. Esse também não vai chegar no lugar nenhum. Pouco tempo, o mercado vai reverter. Mas tem aqueles que trabalham pela visão. Que a ação ou efeito de ver. Quando você trabalha numa visão, você enxerga o que você está fazendo. Você pode mensurar. Você pode tocar. Porque é uma visão. Você está sabendo onde que você está indo. Porque você está vendo aquilo que você pode fazer. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, a Bíblia diz que Deus falou com Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. Nínive é uma cidade que tinha aproximadamente 600.000 pessoas. É uma cidade que não tem a visão de Deus. Eu quero que você vá lá para poder falar daquele povo, das coisas que eu quero fazer na vida dele. O que Jonas fez? Pegou a visão e foi contrária à visão. Pegou um barco e foi para outro lugar, para uma cidade de Tarso. Mas quando Deus ele quer cumprir a visão na vida de um homem, de uma mulher, Deus ele move céus e terra. Se a visão que está no seu coração é de Deus, vai se cumprir. Deus vai mover céus e terra. Porque Deus moveu o mar na vida de Jonas para que ele pudesse ir para Nínive. A Bíblia diz que Deus enviou uma tempestade e aquele barco começou a ser açoitado por grandes ondas. Eles lançaram ele ao mar, porque Jonas Deus falou: olha, está acontecendo porque eu estou fora da visão de Deus. E quando nós estamos fora da visão de Deus, nós somos açoitados. E a Bíblia diz que ele foi lançado ao mar, veio um grande peixe, comeu ele e lançou ele no propósito de Deus. Aleluia. Por isso que é mais fácil você viver no propósito de Deus. Você cortar atalho, pode encontrar um grande peixe. E esse grande peixe, a Bíblia diz que a barriga dele era uma escuridão. Estava lá dentro da barriga. Lá tinha carniça, tinha um monte de coisa ruim. Mas a Bíblia diz que o peixe lançou Jonas no propósito de Deus. E ele se cumpriu. Ele apregoou a cidade. Interessante que Jonas ele fala para Deus, né? Eu prefiro morrer, tira minha vida. Como teimoso. Tem gente que é assim. Tem gente que Deus já falou, Deus já inspirou, já levantou pessoas, e a pessoa é teimosa. Jonas falou: meu Deus, olha, tira minha vida, eu não quero. Aí Deus responde para Jonas: é razoável o seu ressentimento. A palavra ressentimento quer dizer a sua resistência. Então às vezes nós vivemos ressentidos com Deus,
achando que Deus é responsável pelo aquilo que nós não deixamos cumprir na nossa vida. Deus respondeu para Jonas: é razoável, quer dizer, é ressentido, é você que provoca isso. Aleluia. Então, quando nós não deixamos cumprir a missão, é a mesma coisa de você estar em obediência parcial. Quer dizer, Deus quer fazer através da sua vida, Deus quer que você seja empreendedor, empresário, organizado, que implementa direitinho, que administra direitinho, e você faz o negócio dentro do escopo. Quer dizer, é parcialmente. E uma visão parcialmente, ela é caracterizada como pecado, porque a desobediência é muito pecado. Se você não está obedecendo a visão de Deus, você também está vivendo um pecado. Isso que apaga. Então nós precisamos de ter esse entendimento que a obediência nos traz a boa administração, nos traz a eficácia na visão daquilo que Deus quer que nós façamos. Você está me entendendo essa noite? Se tiver, eu quero orar por você. Sabe, querido, Deus, Ele quer que cumpra a visão nas nossas vidas. Deus, Ele tem prazer que você cresça. Deus, Ele tem prazer que você prospere. Deus, Ele tem prazer que você tenha saúde, que você durma bem, que você não seja dependente de nenhum remédio, que você possa acordar de manhã cedo e sorrir, acordar de manhã cedo e ter uma consciência daquilo que você precisa fazer, e ter uma visão da vida de uma forma melhor. E quando você tem essa consciência, os limites saem. Porque quando você desenvolve essa consciência, você passa a se enxergar em Deus. Você é filho de Deus. O filho de Deus, ele tem tudo que o pai tem. Quando eu morrer, os meus filhos vão herdar tudo que eu tenho. É assim. Os meus filhos, eles andam no meu carro que ele tem. Eles soltam meu sapato, pegam minha camisa do meu guarda-roupa. É filho. Eles têm direito. E eu não contesto. Porque eu reconheço essa autoridade na vida deles. Porque essa é a visão de Deus para a família. O pai, provedor, que cuida de todas as coisas em casa. O nosso Deus também não é diferente. A visão que Deus tem para mim e para você é que nós somos filhos. E se nós somos filhos, nós temos direito. Você tem direito de sentar no colo do seu pai. Você tem direito de sentar no colo do seu Deus. E falar com ele. E chorar com ele. Estabelecer os propósitos da sua vida diante dele. Ele tem essa capacidade de gerar em você tudo aquilo que você precisa. No Natal eu dou presente aos meus filhos. Deus também nos dá presentes. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Às vezes nós somos egoístas, nós somos autossuficientes e temos até vergonha de pedir a Deus. Deus não é obrigado a fazer, mas Ele é seu Pai. A visão que Deus tem para a sua vida é ter comunhão com você, é ter alegria com você, é desfrutar com você aquilo que Ele estabeleceu na face da terra. Deus não deve ver você andando num carrinho alegre, também se alegra. Deus não deve ver a sua empresa prosperando, os funcionários chegando, a sua esposa alegre, os clientes chegando, Deus também se alegra. Porque Ele é parceiro, Ele é Pai, Ele tem prazer naquilo que o Filho faz. O diabo, ele não tem nada. O diabo simplesmente, ele só tem um lugar para ele ir para o inferno. Mas ele não tem nada. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Todas as coisas pertencem ao nosso Pai. E se pertence ao nosso Pai, pertence a mim. E se pertence a mim, pertence a você também, porque você é filho. Fomos comprados pelo sangue de Cristo.
E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda condenação. A visão que Deus tem para as nossas vidas é que nós tenhamos vida em vida e abundância, que você tenha saúde, que você tenha alegria, que você tenha prazer de viver a vida. Aleluia. Eu quero que você nessa noite faça assim com o Senhor. Levanta teus braços. Que você comece a falar com o Senhor nessa noite. Pedir ao Senhor para que renove essa visão que está no seu coração. Talvez você não tenha nenhuma visão. Peça a Deus que Ele vai te dar uma visão nessa noite. Peça a Deus que Ele vai tirar as escamas espirituais e vai abrir os olhos do seu coração. E você não vai mais atentar para as coisas naturais. Você vai crer no sobrenatural de Deus, naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Eu quero que você comece a manifestar a sua fé nessa noite. Sabe, querido, que toda obra do diabo, toda ação do diabo, tudo aquilo que o diabo tem ministrado na sua mente, todo pensamento que ele tem estabelecido cativo sobre a sua vida, nesta noite será cancelado. Caia por terra agora no nome de Jesus. Toda condenação, todo medo, toda angústia, toda tristeza, todo sentimento de medo, de derrota, de diferença, de pequenez, eu ordeno, caia por terra agora em nome de Jesus. Jesus, toma agora essas mentes. Começa agora a arrancar todo pensamento, oh Deus, toda hierarquia familiar, tudo aquilo que foi plantado através dos pais, sejam cancelados agora, em nome de Jesus Cristo. Faça uma borracha de sangue. Meu Deus, começa agora a escrever uma nova história. Oh Deus, começa agora a trazer visão para esses empreendedores do abordado. Começa a levantar aqui homens e mulheres, ó Deus, que venha manifestar as obras do Senhor. Meu Deus, começa agora a curar pessoas. Pessoas que entraram aqui com depressão, eu ordeno depressão que sai agora em nome de Jesus. Pessoas com síndrome do pânico, eu ordeno, sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade deixa cancelada agora. Depressão, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Medo, angústia, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Jesus começa agora a trazer vida. Começa agora a trazer vida sobre essas vidas. Sopra agora, Espírito Santo. Manifesta agora com o teu amor, com o teu poder, e começa agora a curar as feridas. Venha como bálsamo, como óleo, refrigera as almas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com o Senhor nessa noite. Pede ao Senhor para estabelecer algo poderoso na sua vida, uma visão. Que Ele venha retrabalhar a visão. Que Ele venha explicar a visão. Em nome
abrir os seus olhos espirituais nessa noite. Deus está falando com você o que você tem que fazer. Deus está dizendo ao teu coração.